uma noção de elétrica. Agora eu me formei em elétrica, então se precisar de uma chupeta... Ele foi condenado a 18 anos de prisão por estupro de vulnerável da própria filha. Quando um humorista famoso, conhecido por arrancar risadas em programas como A Praça é Nossa, passa a ser manchete por um crime hediondo, a reação é sempre a mesma: choque, indignação e muitas perguntas sem respostas. E foi isso que aconteceu com Cristiano Pereira, o Cris Pereira. De repente, o artista deixou de ser lembrado aí pelos personagens que criou para ser apontado como réu num caso gravíssimo. E mais do que isso, condenado em segunda instância a 18 anos, 4 meses e 15 dias de prisão por estupro de vulnerável. O caso envolve uma criança de apenas 3 anos de idade, e mesmo correndo tudo em segredo de justiça, os detalhes que chegaram ao público já foram suficientes para poder abalar a imagem dele e repercutir fortemente nas redes sociais, na mídia e até dentro também do SBT, onde ele continuava trabalhando até recentemente, tá? Há 4 dias, 5 dias atrás ele estava gravando. Bom, mas afinal, como que a justiça chegou nessa condenação? O que diz a defesa? Quais as provas são levadas em consideração, né? E principalmente o que tudo isso significa para o futuro aí do comediante, né? Do humorista. A gente vai falar sobre esse caso que tá viralizando bastante aí na internet no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Melos e depois da vinheta eu te conto. Quando um nome conhecido aparece no noticiário ligado a uma acusação tão grave, né, o choque é inevitável, e foi exatamente isso que aconteceu com Cristiano Pereira da Silva, mais conhecido como Cris Pereira. Ele é humorista, né, já fez bastante gente rir aí com seus personagens em shows e participações lá numa Praça é Nossa. Bom, de repente então o nome dele deixou de estar ligado ao humor para poder virar uma manchete por um motivo terrível, né, uma condenação em segunda instância por estupro de vulnerável, né? A pena, como eu já falei, 18 anos de prisão em regime fechado. A notícia repercutiu bastante nas redes sociais, levantou bastante dúvida também sobre o que realmente aconteceu, como que a justiça chegou nessa decisão, né? O que a defesa dele acabou falando. A gente vai entender essa história aí de ordem cronológica no vídeo de hoje. Bom, tudo começou em 2021, quando a denúncia chegou à justiça, né? O caso envolve uma criança de apenas 3 anos de idade. Na época, né, por se tratar de um crime sexual contra vulnerável, o processo corre em segredo de justiça, e significa que grande parte aí dos detalhes, como depoimentos, laudos, não pode ser divulgado. Mesmo assim, algumas informações vieram a público através de decisões e comunicados oficiais. Bom, e o que diz a denúncia, né? A Aline Rubenich, que é advogada aí da vítima, revelou que a menina é fruto de um relacionamento breve entre os pais, né, que eram amigos. Advogada do caso da vítima, e ela informou que a menina é fruto de um relacionamento breve entre os pais, que eram amigos de longa data, tiveram um relacionamento rápido, nasceu a menina, não ficaram casados. O humorista nunca teria então reconhecido a filha ou mantido uma convivência regular. Contudo, a convivência então foi iniciada por insistência da mãe, e após uma dessas visitas paternas, né, a mãe teria então notado alguns sinais de abuso, chegou a acionar a polícia, então imediatamente fez o boletim de ocorrência. A criança passou por exame de corpo de delito e o processo criminal, né, por abuso sexual teve início. Após uma visita paterna, que a mãe percebeu sinais de abuso e procurou imediatamente a polícia. A defesa de Cristiano pede a guarda da criança e alega alienação parental aí por parte da mãe. Bom, na primeira instância, né, o Cris Pereira ele chegou a ser absolvido. Só que a história não parou por aí, né? Isso é o mais bizarro ainda, porque ele foi condenado em segunda instância. Então, assim, a princípio já era para estar pagando a sua pena já na cadeia, né? Só que ainda cabe recurso. Então, assim, ele chegou a ser absorvido na primeira instância, a história não parou por aí, né? O Ministério Público recorreu, o caso foi parar então na 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e ali os desembargadores então analisaram novamente as provas e por decisão unânime, tá? Ali eles condenaram então o Cris a 18 anos, 4 meses, 15 dias de prisão em regime fechado. Ele foi condenado a 18 anos de prisão por estupro de vulnerável da própria filha, conhecido pelo personagem Jorge da Borracharia, o Gaudêncio, né? Participa do programa A Praça é Nossa. Ele foi condenado segunda instância. A repercussão foi imediata, né? Sites de notícias, redes sociais, programas de TV deram espaço aí ao caso. Afinal, né, o Cris Pereira ele é um rosto conhecido. Tá? Você pode até falar, mas eu nem sei quem que é esse cara. Mas ele era bastante conhecido, né? Tinha ali mais de 1 milhão de seguidores no
no Instagram. Pô, fazia Praça é Nossa, mano. Praça é Nossa todo mundo conhece, né? Eu lembro dele, né? Ele fazia aquele personagem do borracheiro, né? Era um borracheiro meio viado, não era um negócio assim? Então, tinha um outro personagem que ele fazia também, um gaúcho lá, que esse eu não conhecia. Bom, como eu disse, né? Tava na Praça é Nossa, vinculado ao SBT, né? Trabalhos no SBT, né? Circulava também em teatros, eventos corporativos, stand-up. Tinha grande presença aí nas redes sociais. Bom, naturalmente, essa ligação aí com a Praça é Nossa foi lembrada, né? Normalmente as manchetes já ligam a Praça é Nossa por todo mundo conhecer a Praça é Nossa, né? Então, assim, o SBT, ele chegou até a dizer, né, que não tinha sido comunicado, não estava sabendo, né, dessa decisão. A defesa do humorista não demorou muito para se manifestar, soltaram uma nota lá no Instagram dele, né? Os advogados reforçaram ali que ele havia sido absolvido na primeira instância e queriam recorrer então aos tribunais superiores, né? Isso é um direito previsto em lei, né? Mesmo depois de uma condenação em segunda instância, né? Ainda cabem recursos ao Superior Tribunal de Justiça, né? E em alguns casos até ao Supremo Tribunal Federal, tá? Tá aí uma coisa que eu nem fazia ideia. Para mim, a partir da segunda instância, o cara já perdia aí todos os recursos, né? Bom, então vale explicar aí de uma forma simples, né? A condenação em segunda instância já tem peso, tá? Mas não é definitiva. Então ainda não houve o chamado trânsito em julgado, né? Ou seja, a fase em que não cabem mais recursos, né? Na prática, isso significa que a defesa ainda pode tentar reverter a condenação ou pelo menos reduzir a pena. Um ponto que também circulou nas reportagens foi a linha de argumentação levantada em alguns momentos pela defesa, né? Falando em alienação parental. Essa tese é comum, né, em disputas de guarda ou casos de acusações graves dentro de um contexto familiar. Mas no julgamento, o que prevaleceu para os desembargadores foi a caracterização do crime de estupro de vulnerável, enquanto os advogados trabalham então para poder recorrer, né, a imagem pública de Cris Pereira já era, né? Já sofreu um abalo gigantesco. Patrocinadores, contratantes, até público em geral, tendem a se afastar de figuras públicas quando surgem casos desse tipo. Isso independe, tá, do resultado final do processo, né? É claro, se ele for absolvido ali nas instâncias superiores, ele consegue reverter um pouco, mas o dano já foi causado, né? A simples associação aí a uma acusação tão séria já é o suficiente para poder gerar prejuízos irreparáveis, né, na carreira de qualquer artista. De um lado aí, muita gente revoltada com a gravidade da condenação, do outro, quem pede então cautela, lembra que ainda cabe recurso, né? O problema é que nesse embate muita desinformação circula, há quem trate aí a condenação como algo definitivo e há quem ache que um recurso automático anula tudo, né? Nenhuma das duas leituras é correta. A condenação em segunda instância existe e tem um efeito jurídico, mas a defesa também tem o direito de tentar revertê-la. Bom, após a repercussão, o SBT ele chegou a se pronunciar sobre o caso. Numa declaração ao portal Léo Dias, a assessoria de comunicação da emissora do Silvio Santos aí, né, informou que não foi notificado e nem informado a respeito da ação. O SBT também mandou uma nota pra gente, disse que não foi informada do processo, então por enquanto não tem nada a declarar. O Carlos Alberto chegou a conversar com o Léo Dias também, né, diz ele ali que por telefone. Segundo o jornalista, Carlos Alberto então teria dito que ele não fazia ideia dessa situação do humorista. Inclusive o Cristiano Pereira ia até a última semana, né, 4, 5 dias atrás, ele seguia trabalhando normalmente, estava gravando. O Carlos até disse para o Léo Dias que em alguns momentos o Cris chegou a não gravar porque alegou que estava tendo alguns problemas pessoais para resolver, mas não tinha especificado o que estava acontecendo, né? A gente entende absolutamente a situação e como é que eles vão saber, né? Agora, o humorista sabia que ele estava respondendo por um processo, sabia que ele estava sendo investigado. Tanto é que ele pediu, claro. O senhor Carlos Alberto Nóbrega falou que foram 2 dias que ele esteve afastado. Bom, e o que eu acho disso tudo? Quando a gente fala de acusações, sempre existe o benefício da dúvida. Mas aqui, a gente não está diante de apenas uma denúncia, né, e sim de uma condenação em segunda instância. Então isso muda completamente o cenário. Uma decisão como essa não nasce do nada. Para que o Ministério Público leve uma acusação tão grave adiante e consiga sustentar uma condenação perante um colegiado de desembargadores, é porque existem elementos fortes, né, provas consideradas consistentes e suficiente aí para poder convencer a justiça. É claro, né, ainda cabe recurso e a defesa tem todo o direito de buscar essa reversão aí em instâncias superiores, mas é preciso ter clareza, né? Não é comum que um tribunal com
condene alguém por um crime tão sério sem que haja uma base sólida. No fim das contas, além do debate jurídico, né, há algo maior aqui. A gente está falando de uma criança, né, de uma vida marcada para sempre, aí, e isso por si só já merece que a gente trate o tema com uma seriedade, né, seriedade que exige. Não dá para fingir normalidade, né? É revoltante ver alguém que fazia piada, entretenimento se associado a uma monstruosidade dessas aí. Bom, se a condenação se mantiver, né, e o trânsito em julgado confirmar, né, o que a justiça entendeu, que fique bem claro, né? A gente quer consequência real dentro da lei, pena cumprida, sem jeitinho, sem privilégio, né? Sem amigos aí abrindo portas. É inaceitável que crimes contra crianças sejam tratados com condescendência ou pressa em abrandar as penas. De toda maneira, né, eu não quero incitar nenhum tipo de violência, tá? Mas a gente sabe muito bem o que acontece com criminosos que cometem tamanha monstruosidade na cadeia, né? E aí, o que você acha disso tudo? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.